Olá pessoal, eu sou a Rafaela, psicóloga clínica. Hoje nós estamos aqui com a doutora Graziela Miquelan para uma conversa muito importante, um assunto muito relevante para a nossa sociedade, e nós iremos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro do autismo. E agora, nesse momento, eu quero que ela se apresente para nós. Meu nome é Graziela Miquelan, eu sou psiquiatra, formada desde 2010, que eu sou especialista em psiquiatria, né, e faço atendimento tanto de adulto quanto de criança e adolescente, e trabalho com esse tema, com o transtorno do espectro autista também. Nossa, Grazi, e hoje você poderia nos falar o que é o autismo? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno ele está relacionado a problemas, a dificuldade, a um comprometimento tanto da interação social quanto da comunicação. Tá? Então, ele desde o primeiro desenvolvimento a gente já consegue ver alterações nas crianças que nos permitem, né, com o tempo, fechar esse diagnóstico. Você diria que não é um diagnóstico muito fácil, leva um tempo para se ver? Não é um diagnóstico fácil porque, assim, são várias características que são relevantes, né? Então, na primeira infância, o que a gente observa já no bebê? Por exemplo, na mamada, né? Quando o bebê está mamando, se ele tem uma interação com a mãe, se na mamada ele consegue olhar nos olhos da mãe, né? Então, assim, já desde o nascimento, a gente consegue já observar algumas características nesse bebê. E com o passar do tempo, a gente começa a observar um atraso na fala, um atraso na comunicação, mas em casos leves, por exemplo, se ele consegue se comunicar, falar um pouco melhor, a gente vê que essa fala é um jeito diferente, né? A gente chama de uma fala estereotipada, né? Era esse assunto que eu queria adentrar também. Quais os níveis do autismo? Você falou de um nível leve. Quais esses níveis? Então, o autismo ele tem 3 níveis, né? O nível 1, 2 e 3 é o nível leve, moderado e grave. Tá? O nível leve é o que no passado a gente chamava de síndrome de Asperger, que a criança ela tem uma inteligência preservada, né? Mas ela tem comportamentos restritos, que a gente diz, tanto na interação social com seus pares, né? Quanto na comunicação, em como ela se comunica, que é uma forma prejudicada de comunicação. Então, assim, às vezes o que acontece? Nesse nível leve, os pais só vão perceber a hora que a criança sai de um ambiente restrito e passa a ter que conviver com mais pessoas, né? Que aí ele vai apresentar uma dificuldade de ter um relacionamento na escola, ele vai apresentar uma dificuldade de se comunicar, de se expressar, tá? E o nível mais grave já é aquele nível que envolve um atraso maior do neurodesenvolvimento, com até, em alguns casos, uma deficiência intelectual. E por que o diagnóstico ele não é fácil? Porque quando a gente vai fazer um diagnóstico desse, a gente tem que descartar outras causas. Causas como uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual, né, uma alteração cromossômica que pode gerar uma outra síndrome, né? E hoje a gente já sabe assim, que até uma criança com síndrome de Down pode ter o autismo. Agora me gerou essa dúvida. O autismo ele pode estar associado a outras síndromes? Pode estar associado a outras síndromes, né? A gente vê justamente, por exemplo, numa criança com síndrome de Down, que é uma criança muito afetiva, né? Que se relaciona muito bem com as pessoas, a gente começa a perceber que essa criança já não tem um relacionamento, essa interação social começa a ser prejudicada, né? Então, assim,
Fora outras características que são o comportamento repetitivo, né, alguns comportamentos restritos, é isso. Nossa, ficou muito bem claro. Ô, Grazi, o autismo, ele é associado também hoje não associado, é diagnosticado em adultos? Você tem pacientes? Porque assim, a gente costumava dizer na escola, né, que a pessoa é retraída, a pessoa é tímida, a pessoa não gosta de se socializar. E hoje elas estão tendo esse diagnóstico? Sim, é igual eu falei. Hoje tem muitas pessoas adultas sendo diagnosticadas com autismo, porque assim, até quando a gente passou a falar em transtorno do espectro, né, autista, o espectro é algo muito amplo, né? E aí essas pessoas que têm um retraimento social passou a ser visto até de forma diferente, né? Porque assim, se há um comprometimento social, um comprometimento social e a pessoa tem dificuldade de se comunicar, uma hipótese a ser levantada é o transtorno do espectro autista, né? Não só uma fobia social, porque, por exemplo, são coisas diferentes, são características diferentes a serem avaliadas, né? Sim. Grazi, e hoje, eu sei que você é muito estudiosa, vive nos congressos, você sabe, assim, dizer pra nós o que é a causa, o que causa? Porque tem muitos pais, né? Eu não trabalho especificamente com crianças autistas, mas eu tenho muita curiosidade, muita dúvida, quero muito conhecer, quero muito saber sobre esse assunto. E muitos pais que não têm, mas já perguntam pra mim o que causa, por que tem? É algum erro genético? É alguma coisa que a mãe faz na gestação? Sim, na verdade 90% da causa do transtorno do espectro autista é uma alteração genética. Hoje é isso que a gente sabe, tá? Apenas 10% são causas ambientais, que, por exemplo, uma infecção na gestação, algum medicamento que a pessoa tomou, por exemplo, fala muito de veneno, né, nos alimentos, alguma vacina que tomou. Então, assim, 90% é alteração genética. E quando a gente estuda, a gente já passa a olhar de forma diferente a genética daquela família, a gente começa a perceber que tem outras pessoas que têm alguma alteração genética também da mesma forma, só que talvez de a forma mais leve, né, e nunca for percebido. Mas assim, não tem como a gente controlar isso. Às vezes as mães, quando vêm para um diagnóstico, né, do transtorno de espectro autista, é difícil dar um diagnóstico. É difícil, porque a pessoa se culpa muito, né? Passa a ter um sentimento de culpa. Será que é alguma coisa que eu fiz? Né? Eu errei em alguma coisa durante a gestação? Mas não. A alteração genética, tá? 20 a 10% tem alteração cromossômica, que pode gerar esse transtorno do espectro autista. Até hoje a gente já usa o exame genético para ver, né, se é uma alteração cromossômica também, mas não, o neurodesenvolvimento é uma alteração já desde a geração daquele feto. Nossa, muito bem claro, Grazi. Bom, eu acho que era isso, porque para mim ficou muito claro, eu tenho certeza que, né, esse conteúdo vai contribuir com muitos pais, com muitas pessoas que têm dúvidas sobre, né, essa síndrome. Eu agradeço imensamente a sua participação e... Obrigada pelo convite, eu espero que a gente esteja juntas mais outras vezes para falar sobre, um pouco mais sobre esse tema ou sobre outros temas. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.